irmãos, com a paz do Senhor. Nessa noite eu quero meditar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Barnabé. Atos capítulo 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Antes de querer falar sobre a primeira viagem do apóstolo Paulo, quero deixar uma introdução dizendo Barnabé. Barnabé, ele é chamado, o nome dele era José. Ele se converteu ao cristianismo. Ele tinha uma propriedade na ilha chamada Chipre. E ele pegou aquela propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. E os apóstolos se alegraram com aquele ato que ele tinha feito. E chamou-lhe o nome dele de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. E a igreja de Antioquia, quando os cristãos foram perseguidos por Herodes e pelos judeus da época, os cristãos se espalharam pelo mundo e assim chegaram até Antioquia. E a igreja mãe, lá em Jerusalém, soube que a igreja de Antioquia tinha recebido a palavra de Deus com amor, mandou para lá Barnabé. Barnabé, quando olha, vê que os irmãos receberam a palavra de Deus, Barnabé volta para Tarso, chamar Saulo para a obra de Deus lá em Antioquia. Quando Paulo chega quando Saulo chega em Tarso, ele chega lá. Quem foi Paulo? Paulo, ele era o perseguidor da igreja. O nome dele é Saulo. Saulo é o perseguidor da igreja. Ele perseguia, ele colocava em prisões os crentes, ele chicoteava. Caminho para Damasco, o Senhor apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duras coisas é para ti. E Saulo vai e se converte ao Senhor. E agora Barnabé vai lá em Tarso e chama Paulo para ajudar os irmãos que estão em Antioquia. E a Bíblia fala que foi em Antioquia que pela primeira vez os cristãos, os irmãos, foram chamados de cristão, porque parecia com Cristo. E a Bíblia fala que quando eles se separaram, quando eles começaram a orar e jejuar, quando eles começaram a buscar a Deus, o Espírito Santo do Senhor separou a Paulo e a Barnabé para a obra missionária. Entendeu? Paulo e Barnabé. No versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E ali saiu Paulo e Barnabé para a obra missionária. E João Marcos também vai com eles. E eles vai com muita alegria. Ele vai de Antioquia, depois ele desce a Selência, depois ele vai para a ilha de Chipre, e quando passa por Salamina, depois ele passa por Pafos, de Salamina ele passa por Pafos, ali naquela ilha, e ali tinha um falso profeta chamado Bar Jesus. Paulo está pregando a palavra do Senhor para o governador, o procônsul, como se diz, o governador daquela cidade. E aquele homem, falso profeta chamado Bar Jesus,
ficava atribulando o apóstolo Paulo e não deixava o homem ouvir a palavra de Deus. E Paulo olha para ele e fala assim: até quando, ó filho do diabo, atrapalharás os caminhos do Senhor? Você vai ficar cego por algum tempo. Na mesma hora, aquele falso profeta, ele ficou cego. E o procônsul, vendo isso, creu na palavra do Senhor. Da ilha chamada Chipre, depois de ter passado por Salamina e Pafos, ele vai para Perge da Panfilha. E quando chega em pé da Panfilha, João Marcos, depois nas outras viagens missionárias nós vamos falar sobre João Marcos. João Marcos, ele volta para Jerusalém. Algumas pessoas dizem que João Marcos voltou para Jerusalém para escrever o Evangelho de Marcos. E quando ele chega para Jerusalém, ele chega a Pedro. E quando ele chega a Pedro, ele notifica de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E assim ele escreve o Evangelho de... Algumas pessoas supõem que ele vai para Jerusalém e escreveu o Evangelho de Marcos. Depois de se separar, João Marcos ir para Jerusalém, mas Paulo e Silas ainda continuavam o seu trajeto. Ele passa por Antioquia da Pisídia. Paulo prega na sinagoga e toda a cidade ouviu a palavra de Deus. Paulo, quando chega em Antioquia da Pisídia, meus irmãos, eles começam a pregar a palavra do Senhor, mas olha só que as pessoas, os judeus, ao qual muitos judeus resistiram à palavra do Senhor, eles não creem em Jesus, como até hoje muitos judeus não creem em Jesus. Muitos judeus estão esperando o Messias ainda. Mas nós sabemos que o Messias já veio que era para seu, e os seus não se quiseram. Mas todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Então os judeus resistiram, muitos judeus creram, como Paulo era judeu, como o próprio João Marcos também era judeu, como muitos judeus criam, mas muitos judeus não acreditavam. E eram duros de coração, estavam ainda presos na lei. E a Bíblia fala que Paulo fala assim, olha, foi notório que fosse justificada a palavra para vocês, mas nós vamos partir para os gentios. E quando os gentios começam a ouvir da boca do apóstolo Paulo e Barnabé, os gentios se alegraram, porque a palavra também, eles estavam recebendo a palavra. Nós somos gentios, aqueles povos receberam a palavra. E dali de saído de Antioquia da Pisídia, eles foram para Icônio. Chegaram em Icônio, Paulo e Barnabé pregaram a palavra do Senhor. Foi uma glória. Depois de Icônio, eles passaram por Listra. Depois de Listra, quando Paulo estava em Listra pregando ao Senhor, Paulo vê um homem aleijado, e Paulo viu que aquele homem creu na palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo ora por ele, e na mesma hora aquele homem que estava aleijado, ele fica curado, e ele começa a andar. E quando as pessoas olham para aquilo ali, falam que Barnabé era um Deus e Paulo era outro Deus. Chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo chamava de Mercúrio. Paulo rasgou as suas vestes e diz, olha, nós somos homens igual a vocês. E aí aqueles judeus que já estavam perseguindo o apóstolo Paulo, Deus de lá da Antioquia da Pisídia, eles faz um grande alvoroço ali, e acaba Paulo sendo apredejado. Depois dali eles passam para Derbe, quando o apóstolo Paulo e Barnabé prega a palavra do Senhor em Derbe, e ali eles fazem muitos discípulos. Eles pregando, fazendo muitos discípulos. Depois eles voltaram para Listra,
Depois eles voltaram para Icônio, Antioquia da Pisídia, passaram por Panfinha, passaram por Derbe de novo, depois foram a Atalia e depois chegaram até a Antioquia. Eles voltam de novo, fazendo o mesmo trajeto, mas ele não passa na ilha chamada Chipre. Ele volta de novo e assim termina voltando a Antioquia, e eles falam que as pessoas receberam a palavra, muitos creram, e eles começam a falar que quando eles chegaram na ilha, aquele homem ficou cego. Falaram que muitos gentios creram na palavra do Senhor, é por certo também que muitos judeus creram também, e eles falam também que aquele aleijado foi curado, e eles começam a falar da grandiosidade do Evangelho, porque o Evangelho, meus irmãos, é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Infelizmente, mas hoje nós vivemos num mundo, num tempo em que as pessoas pensam que o poder de Deus é financeiramente, materialmente, mas nós sabemos que o Evangelho cura, liberta, salva, tira das prisões, entendeu? E a palavra do Senhor crescia, e muitos irmãos receberam a palavra de Deus. Amém? Essa foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Barnabé. Glória a Deus.